artigo de hoje ele foi publicado há menos de um mês e foi capa da Science. E nesse período curto ele já teve mais de 25 mil citações, mais de 25 mil downloads e 3 citações. Ele foi um artigo que gerou bastante discussão na comunidade científica e que tem um potencial de revolucionar assim, a compreensão e a aplicação que se tem de machine learning para a biologia e para estudos evolutivos. Uma particularidade do artigo que eu achei interessante é que ele tem 6 primeiros autores, então os 6 primeiros nomes ali foram inscritos como contribuições semelhantes para o artigo, e os autores eles são da Universidade de Stanford, da Universidade da Califórnia, Berkeley, e também da Together AI, que é uma empresa de inteligência artificial que é orientada por pesquisa, segundo o site deles. Então, nesse artigo, os autores propõem um modelo que se chama EVO, que é um modelo de base genômica, que permite a predição e a geração de dados em diferentes graus de complexidade. Então, desde o nível molecular até numa escala de genoma completo, então, de um organismo. Eu achei esse artigo bem complexo, assim, a leitura e a compreensão dele foram bem desafiadoras para mim, tanto pela temática genética, que não é algo que eu trabalhe, quanto pela abordagem metodológica, que não é assim o foco dos nossos trabalhos no LabDAPS. Mas, tendo dito isso, eu acho que é um artigo que tem um potencial muito grande de revolucionar essa área. Como eu falei, eu acho que essa discussão do artigo é super válida. Então, só para introduzir e contextualizar rapidamente assim, o assunto, os modelos de linguagem larga também, como a gente conhece, os Large Language Models, os LLMs, são modelos avançados e que são altamente versáteis. Como a gente sabe, eles vêm sendo desenvolvidos e melhorados num nível surpreendente, mas os modelos aplicados à biologia molecular, até o momento, eles têm sido limitados a tarefas específicas. Então, esses modelos têm sido especializados para, por exemplo, um tipo específico de molécula. E quando a gente pensa em modelos genéticos, eles podem ser desde modelos de genética molecular, então estudando a nível molecular, até modelos genômicos que compreendem toda a sequência do DNA de um organismo. E até o momento, essas tentativas de modelar o DNA com modelos de linguagem utilizaram uma arquitetura de transformer, que tem um alto custo computacional e geralmente apresentam uma performance baixa num contexto longo, por exemplo, tentando gerar uma sequência completa de genoma. Então, nessa linha, até o momento, a modelagem de DNA tem sido feita para contextos curtos e a unidade básica de análise dos LLMs, que seria o token, até o momento tem sido realizada com um agregado de nucleotídeos, então, sacrificando essa resolução, não tem sido feita com um nucleotídeo individual como a unidade de informação. Então, o que se propõe para o futuro dessa área é que se combine a potência desses algoritmos modernos e versáteis, de aprendizado de máquinas, com conjuntos de dados grandes de sequências genômicas, para que se consiga desenvolver um modelo de base biológica geral que aprenda a lógica intrínseca dos genomas inteiros. Então, nesse trabalho é apresentado esse EVO, que é um modelo de base genômica, que é capaz de realizar tarefas de predição e de geração desde a escala molecular até a do genoma. Então, esse modelo que unifica as informações, tanto em escalas molecular, dos sistemas e do genoma, ele poderia aprender com essas grandes regiões genômicas e também capturar essas interações em todo o sistema e poderia permitir, então, o desenvolvimento de funções biológicas mais sofisticadas. Então, esse modelo, ele opera numa resolução de um nucleotídeo individual, então, que seria a menor unidade de informação, o token. Então, ele é capaz de incorporar os efeitos evolutivos da variação da sequência genética, como, por exemplo, as mutações individuais dos nucleotídeos, e ele consegue predizer como isso poderia alterar, então, completamente a função do organismo como um todo. Ele consegue capturar essa natureza multi-escala, digamos, da evolução. Então, o EVO, ele é tão revolucionário, digamos, porque ele é um modelo projetado para capturar 2 aspectos fundamentais, assim. O primeiro que seria a multimodalidade das estruturas, e o segundo, como eu estava falando, essa natureza multi-escala da evolução.
Então, em termos de estruturas, o modelo compreende, por exemplo, DNAs, RNAs e proteínas, enquanto na questão da evolução, ele unifica as diferentes escalas de comprimento da função biológica, por exemplo, moléculas, células e organismos. Então, o EVO ele consegue aprender a sequência do genoma completo de milhões de organismos para permitir, então, as tarefas de predição e de geração de dados, desde a escala molecular até a escala genômica. Falando então no treinamento, ele foi pré-treinado usando um objetivo de predição de próximo token, então em sequências de genoma bruto, sem supervisão e sem nenhuma anotação assim explícita. Então, como eu falei, o token nesses modelos de linguagem, eles são a menor unidade de informação usada pelo modelo, e o grande diferencial do EVO é que ele usa o token no nível do nucleotídeo. O pré-treinamento ele foi realizado numa base de dados chamada Open Genome, que foi compilada de diferentes fontes de dados e composta por mais de 80 mil genomas bacterianos e arqueanos e milhões de sequências preditas de fagos e plasmídeos. Então, englobou aproximadamente 300 bilhões de tokens de nucleotídeos para o pré-treinamento. E nessa etapa de treinamento tiveram 2 estágios, assim, o primeiro utilizando um comprimento de contexto de cerca de 8 mil tokens, e o segundo estágio de extensão num contexto utilizando mais de 130 mil tokens. E para estender esse comprimento da janela de contexto de 8 para 131 mil, durante o segundo estágio de pré-treinamento, eles aplicaram uma interpolação de posição linear. O que é isso? Assim, essa interpolação permite que o modelo continue alavancando as representações aprendidas quando ele aplicar as sequências mais longas do que ele foi originalmente treinado. E depois, para tarefas específicas, o EVO foi refinado, então ele foi fine-tuned para cada uma dessas tarefas, e eu vou falar depois rapidamente sobre essas tarefas específicas que ele foi treinado. Agora, explicando a parte mais importante, que é a arquitetura, né, desse modelo, ele foi desenvolvido com base num modelo que prevê a probabilidade do próximo token, dado uma sequência de tokens. Então, numa modelagem autorregressiva, permitindo que ele aprenda padrões complexos subjacentes à sequência do DNA. Então, o EVO foi desenvolvido com essa arquitetura Striped Hyena, que é hiena listrada, que é uma arquitetura de processamento de sinal profundo para sequências longas. E essa é a primeira arquitetura de modelo que é competitiva com os melhores transformers de código aberto, de tamanhos semelhantes, tanto em avaliações de contexto curto quanto longo. O EVO, então, ele é como uma máquina complexa de 32 blocos ou etapas, onde cada etapa tem ferramentas específicas para analisar tanto a ordem quanto o detalhe de grandes volumes de dados. Então, eles usam essas tecnologias avançadas, com as camadas ali que vocês podem ver na imagem, as camadas Hyena, e essas camadas de autoatenção rotativa, para realizar essas tarefas, então, de geração e de predição de uma forma mais precisa e eficiente. O tamanho do modelo, então, a largura do modelo é de 4.096 dimensões, que significa que ele processa um grande volume de informações simultaneamente, e cada bloco desses 32, ele contém 2 partes principais. As camadas de mistura, que são essas camadas hiena, que são focadas em processar os dados relacionados à ordem ou à sequência das informações, e as camadas de atenção ali rotatórias. Essas camadas hiena, então essas camadas de mistura, elas processam informações ao longo da sequência linear do genoma. Então, elas ajudam o modelo a identificar os padrões relacionados à posição dos tokens, dos nucleotídeos e as suas interações diretas. E essas Hyena Layers são muito úteis para analisar sequências genômicas longas, porque elas permitem que o modelo capte interações que acontecem a grandes distâncias na sequência. Assim. E a outra parte, então, principal do bloco é essa parte de camada de misturas de canais, que é responsável por processar a profundidade dos dados, digamos, que é as diferentes características de entrada de cada entrada, então, nessas 4.096 dimensões do modelo.
E no contexto genômico, então, essas camadas elas podem correlacionar, por exemplo, características como a densidade dos nucleossomos em diferentes regiões do genoma, com a função da regulação gênica. Então, o EVO, como eu falei, tem 32 blocos, e nas camadas de mistura de sequência, o modelo tem 29 camadas Hyena, e essas camadas são combinadas com 3 camadas de autoatenção rotativa, que são distribuídas de uma maneira uniforme entre os blocos. E essas camadas elas ajudam o modelo a prestar atenção em diferentes partes da entrada de forma eficiente. Ao combinar as camadas de sequência e de canais, ele consegue compreender, então, o EVO, tanto os padrões locais quanto os contextos globais. Por exemplo, ele consegue identificar como que uma mutação, uma posição específica ali, afeta a expressão gênica em outro ponto distante, então, no genoma. Esses modelos genômicos, com essa arquitetura da hiena listrada, permitem estudar as interações de longa distância no DNA e também a multimodalidade, integrando dados de várias fontes, assim, por exemplo, para fornecer insights e informações mais completas sobre a função genômica. E até chegar no modelo com o Striped Hyena, os autores testaram 4 arquiteturas: o Transformer, Mamba, a Hyena e Striped Hyena. Para a tunagem, então, foi feita uma busca por hiperparâmetros no Transformer usando o Grid Search. Essas configurações foram aplicadas nos outros modelos, exceto quando teve uma instabilidade numérica. E quando teve essa instabilidade numérica, os autores ajustaram a taxa de aprendizado até que o modelo atingisse a conversão. E eles também fizeram uma análise comparando o melhor desempenho possível que poderia ser alcançado durante o treinamento, considerando os recursos computacionais. Então, que foi medido ali, como vocês podem ver, em FLOPS, que é uma unidade que conta as operações matemáticas. E a ideia dessa abordagem, dessa análise que eles fizeram, foi encontrar o equilíbrio entre o tamanho do modelo e o número de parâmetros que estava sendo utilizado e o tamanho do conjunto de dados usado para o treinamento, para maximizar, então, o desempenho do modelo. Eles geraram diferentes tamanhos de modelos, então, de 6 milhões a 1 bilhão de parâmetros, com diferentes quantidades de dados de treino, dentro, então, do limite computacional que foi definido. E o que eles observaram é que o Transformer ali, a primeira figura à esquerda da tela em cima, ele tem uma necessidade computacional muito alta. E que a perplexidade desse modelo, que é a métrica que mede o grau de incerteza que o modelo de linguagem tem ao prever a próxima palavra, piorou muito em contextos com menor recurso computacional. E o Striped Hyena foi o modelo que demonstrou maior estabilidade e performance, e por isso foi escolhido como a base desse modelo EVO. Então, além disso, como eu falei, o EVO foi ajustado para tarefas específicas, então ele foi otimizado com dados de estudos anteriores, então da literatura, para cada uma dessas tarefas. Então, por exemplo, ele foi otimizado para predizer os efeitos mutacionais na função da proteína e do non-coding RNA, por exemplo, para a predição da expressão proteica, avaliando, então, as sequências de RBS, que são as sequências genéticas que regulam como o ribossomo se liga ao RNA mensageiro, e geração dos sistemas ali CRISPR-Cas e dos sistemas transposon, que, se for o caso, a gente pode discutir um pouco mais depois da apresentação. E o modelo, então, ele foi treinado para gerar sequências longas de DNA, e eles usaram prompts para gerar essas sequências longas e avaliaram com diferentes métricas. Por exemplo, o check-M, que avalia a qualidade desse genoma que foi criado, verificando, por exemplo, a densidade dos genes que foram gerados pelo modelo. Então, aqui alguns achados de Zero Shot Prediction, que é quando o modelo realiza tarefas para as quais ele não foi especificamente treinado.
E nessas figuras, o Evo está sendo comparado com modelos específicos, então, modelos que foram treinados para cada uma dessas tarefas. E, no geral, o que a gente vê nas figuras é que, com um único modelo, então, só com o Evo, ele teve um bom desempenho em tarefas que foram antes realizadas por diferentes modelos específicos. E, em alguns casos, ali como na figura F, a gente consegue ver que o modelo aprendeu informações, então, intrínsecas à sequência, que são úteis, mas que podem ser melhoradas, melhoradas quando incorporadas a outro modelo para desempenhar tarefas supervisionadas específicas. Então, alguns pontos de achados principais, assim, que reforçam a importância desse modelo, é que o Evo é um modelo que é competitivo com modelos de linguagem de proteínas na predição dos efeitos, então, de mutações em proteínas bacterianas. O Evo ele supera modelos de linguagem de RNA na predição dos efeitos de mutação em RNA não codificadores. E ele conseguiu predizer como a composição da sequência de DNA regula a expressão genética. Então, esse modelo ele estabelece um paradigma fundamental para a modelagem biológica preditiva e generativa, permitindo, então, uma compreensão mais profunda da biologia e acelerando nossa capacidade de projetar a vida. Eu até salientei aqui no slide projetar a vida, porque é a conclusão, né, que o artigo mostra, e eu achei muito forte muito importante a gente discutir esse artigo, considerando o impacto que ele pode ter em termos de pesquisa, em termos práticos de pesquisa evolutiva. Então, esse era o artigo do Journal Club de hoje, e eu fico aberta para a gente discutir e para perguntas. Muito obrigada.